Boa tarde, uma excelente semana para vocês que assistem meus vídeos. Este vídeo é uma resposta a certos indivíduos do movimento messiânico, tá certo? Não todos. Existe uma ramificação do movimento messiânico que prega a salvação pela crença em Jesus, assim como o cristianismo, né? Só que não são todos os messiânicos que fazem isso. O que acontece? Eu já falei em outros vídeos que muitas vezes a crença messiânica, não é isso? Se baseia no apego à estética judaica. Eles veem a estética judaica, a aparência judaica, talit, não é isso? As palavras em hebraico e assim por diante, e ficam totalmente apaixonados por aquilo e querem vivenciar aquilo. E o que é que eles fazem? Pegam no Novo Testamento textos judaicos de Jesus e seus apóstolos. Jesus com talit, festas judaicas, não é isso? Jesus dizendo ao jovem rico, conheces os mandamentos? E Jesus recitando o Shema, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, e várias coisas desse tipo, não é isso? Então, o que é que nós tiramos disso? Eles pregam como se o importante do Novo Testamento fosse o judaísmo, fosse a Torá, né? Jesus foi um profeta que chamou para dentro da Torá. Alguns dizem isso. Pegam esses versículos que eu já citei, todos eles eu já sei tudo isso de cor, não é? E trazem como uma grande novidade: Jesus era judeu! Cara, o primeiro versículo do Novo Testamento diz que Jesus era judeu. Não é uma novidade, não é isso? Só que, se nós lermos, se nós pegarmos uma Bíblia, não é? E lermos, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma igreja dentro do judaísmo ou uma instituição dentro do judaísmo. Eles, se eu disser igreja, isso aí já causa um incômodo neles, né? Qualquer palavrinha grega, igreja, Jesus, apóstolo, tudo isso causa incômodo. Se você abrir um site messiânico, ou neo-messiânico, né? Porque existem os messiânicos que se encaixam dentro do cristianismo sem problema, mas tem outros que não, não é isso? E você vai ver os sites dessa galera, é uma palavra em português e um termo técnico do judaísmo. E ali o Shaliach do Mashiach Yeshua, né, pregando a Torá para a remissão dos pecados, das averot, não é? Acaparar para as nossas averot, né? Porque somos Kohanim da verdade, da Torat Emet, né? É, e não admitem ser colocados lado a lado com o cristianismo, de modo algum. Como se a mensagem de Yeshua, de seus apóstolos, fosse apenas uma coisa judaica, a Torá. É isso que eles dizem. Mas isso suporta uma leitura do Novo Testamento? Né? Isso sobrevive a uma leitura do Novo Testamento? Pegue sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, e dê uma olhada. Os Atos dos Apóstolos pregam o que? A Torá ou Jesus? Veja o seguinte: Paulo pode não ter sido uma pessoa que conviveu com Jesus, mas diz o Novo Testamento que Jesus apareceu pessoalmente a ele, é isso? Paulo tinha a comunhão com os apóstolos que eles sim viveram Jesus, viveram com Jesus durante os anos do ministério dele. Você acha que Paulo iria inventar uma coisa nova? Você acha que o Novo Testamento iria trazer uma coisa nova? Se nós pegarmos o Atos dos Apóstolos, o que é que nós vemos? Nos primeiros capítulos, a igreja reunida, não é isso? 3.000 batizados, como viviam os convertidos. Isso aqui é a Torá? Isso aqui é judaísmo? Isso aqui é judaísmo rabínico ainda por cima? Porque vocês praticam costumes do judaísmo rabínico, né? Existem instituições messiânicas que vendem, compre o Sidur messiânico, não sei o quê, como Yeshua e seus apóstolos praticavam. Você pega esse Sidur, tem lá hinos judaicos, né, do século XVI. Yeshua conhecia esse hino, não é isso? Você encontra rituais judaicos da Idade Média. Yeshua e seus apóstolos praticavam isso? Quer dizer, o que está acontecendo? Estão mentindo. Estão usando de mentiras para vender esse material. Yeshua e seus apóstolos não praticavam essas coisas que estão no Sidur messiânico, porque elas são muito tardias, muito depois de Yeshua. Mas eles não dizem isso. E vocês não sabem, porque vocês engolem tudo o que eles dizem.
né? Não tem uma postura crítica e tal. Atos 2, 3.000 batizados. Isso aqui é judaísmo? Não é isso? O discurso de Pedro no templo. Pedro fez um discurso no templo, ali para os judeus. O que ele disse? Olha, judeus, vocês estão tudo certo, vocês são o povo de Deus. KKKK. Não, não foi isso que ele disse. O que ele disse é o seguinte, veja o versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Né? Destarte, pulando para o 15, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou. Pela fé em o nome de Jesus é que ele mesmo, esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio desse Jesus deu a ele saúde perfeita e em presença de todos vós. O que Pedro ensinou? Jesus, fé em Jesus. Para os judeus deveriam crer em Jesus. É o que está dizendo aqui. E não é só Torá? E não é só judaísmo? Nomes do judaísmo em hebraico? Não, na verdade, o Novo Testamento prega a crença em Jesus Nazareno. Não é isso? E não é apenas a Torá, como alguns messiânicos ensinam. Tá certo? Nós vemos instituição dos diáconos. Isso aqui é judaísmo? Isso aqui é Torá? Conversão de Saulo, centurião Cornélio, Herodes, a defesa de Pedro, Barnabé e Saulo. Paulo e Barnabé vão aos gentios, capítulo 13 de Atos. Né? Então Paulo e Barnabé constituem luz para os gentios, e eles, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio, né? Pregando Jesus ali naquela cidade, tá certo? Capítulo 18. Paulo anuncia a Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Né? Então Paulo ia para os judeus e dizia: vocês, praticantes da Torá, vocês que estão no judaísmo, estão errados. Vocês têm que aceitar uma coisa nova, que é Jesus. Né? É ou não é isso que aconteceu? Ou então leiam com seus próprios olhos, né? Atos capítulo 18. Para vocês verem isso, Paulo anuncia Jesus, né? Nós vemos Paulo perante imperadores pagãos, né? Paulo perante Félix, testemunhando de Jesus, não é isso? Dizendo o seguinte, dissertando ele, isso aqui é Atos 24 e 25, dissertando ele acerca da justiça e do domínio próprio do juízo vindouro, versículo 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo acerca da fé em Cristo Jesus. Paulo ensinava sobre Jesus para judeus e para gentios. Né? E quando ele ia para os gentios, ele dizia: olha, meu filho, Torá de Moisés. Era isso que ele dizia: Talit, Shabat, kkk. Ou ele dizia Jesus, a fé em Jesus. Né? Só que o que acontece? Distorções, distorcem tudo isso aqui, não mostram isso aqui. Não é? Para o Novo Testamento, o judaísmo tradicional da Idade Média e atual está errado, porque não aceita Jesus. Isso precisa ser dito. Né? E não é verdade o que alguns messiânicos dizem, que o Novo Testamento é apenas um livro que está dentro da literatura judaica, que não muda nada dentro do judaísmo, e que é apenas a Torá, que o mais importante é a Torá, que não muda nada da Torá, e assim por diante. Paulo e os demais apóstolos pregavam não sobre a Torá, mas sim sobre Jesus. Essa é que é a grande verdade.